Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês essa parede de drywall que eu fiz aqui, ó, no efeito ripado. Então, eu quero mostrar para vocês como foi feito, como estava esse quarto, quanto eu gastei e mostrar para vocês que dá para fazer uma transformação com baixo custo. Eu queria transformar essa parede, não queria gastar muito e queria comprar um guarda-roupa. Então eu tive uma economia muito grande aí, porque eu gastei 110 para fazer a parede. Então, gente, eu fui ver alguns outros tipos de materiais e ia acabar saindo muito caro. Ficou de 500, 800, chegou até R$ 1.000, dependendo do material que eu fosse usar para fazer. Então, a forma mais econômica que eu encontrei foi fazendo de drywall. Então, eu quero mostrar para vocês como que eu fiz, e se vocês sentirem vontade ou interesse de fazer, fica aí a ideia. Então, bora pro vídeo para ver como é que eu fiz essa parede. Então, gente, o quarto estava nessa situação aí. Tinha esse guarda-roupa todo capenga, que eu já tinha cortado ele várias vezes e não dava mais nem para usar. E aí eu precisava de comprar um outro guarda-roupa, por isso que eu queria economizar na parede. Atrás da porta eu deixei esse cabide com várias bolsas, essa desorganização total aí, meu povo. Mas isso aí vai mudar. Aqui desse outro lado tem essa mesinha que eu ganhei e também vou fazer uma transformação. Essa cabeceira que eu vou tirar, que eu já tinha feito há muito tempo e já tinha cansado dela. Aí eu vou começar tirando os móveis para poder ter espaço para trabalhar e ter uma visão melhor do ambiente. Então eu vou tirar tudo isso daí e para poder deixar a parede livre. Tirei essa cabeceira, ela foi colada com fita dupla face, que por sinal grudou bem na parede. Dei uma limpada aí só para poder começar o serviço. Até o Bisteca querendo me ajudar a tirar as fitas. E ela grudou bem, viu, gente? Essa dupla face é muito boa. Ficou por anos aí. Agora, gente, eu medi a parede na altura que eu queria deixar a cabeceira. E aí passei a fita e ao redor da parede todinha eu passei a fita também para poder pintar e não sujar onde já estava pintado. Aqui é um buraco que tinha e eu tampei com papelão e gesso para poder dar um acabamento melhor depois. Isso aí foi o pedreiro que acabou deixando e ficou assim. Eu queria pintar, gente, a parede de verde, então eu só tinha tinta branca e eu mesmo resolvi fazer. Eu coloquei algumas gotinhas de amarelo, azul, vermelho e preto no olhômetro e fui colocando e misturando até dar o tom que eu queria. E cheguei nesse verde aí. E para iniciar a pintura, eu utilizei um pincel, fui pintando todos os cantinhos e depois passei o rolo para poder tirar a marca das cerdas, né, do pincel. E aí o restante da parede, o meio, eu utilizei o rolo mesmo. Então eu apliquei apenas 2 demãos na parede, porque a tinta tinha uma cobertura boa e ficou um bom acabamento. Então enquanto a parede estava secando, eu fui fazendo o ripado. Eu cortei o drywall, várias ripas com 5 centímetros de largura, 1,20 de altura e deixei 2 centímetros entre um e outro. Eu fiz um moldezinho e fui deixando 2 centímetros. É bem fácil cortar o drywall. Passei o estilete, depois eu dobrei o pedaço que eu havia passado o estilete, dobrei, passei novamente o estilete e cortei. É bem simples assim. Então eu fui colando com gesso cola. Depois, cada ripinha dessa eu colei com gesso cola e nos cantinhos eu passei gesso também para poder dar acabamento. Eu faria diferente agora, eu passaria massa corrida porque é mais fácil de lixar para tampar os cantinhos. Eu passei gesso, acabou endurecendo e ficou ruim de lixar depois, mas deu jeito. Então, eu usei uma reguinha eu fiz uma reguinha de 2 centímetros do próprio drywall para poder servir como base entre uma ripa e outra. Não sei se ficou clara a explicação, mas aí no vídeo dá para ver como eu fui fazendo. Colocava o molde, colocava a ripa de drywall e depois tirava o moldezinho, que era o espaçador e fui fazendo isso até o finalzinho da parede. Assim que eu colocava a ripa, eu já ia dando o acabamento para depois não precisar voltar fazendo tudo isso. Assim foi a forma que eu encontrei mais fácil de fazer. Mas se alguém resolver fazer,
fica a dica aí de fazer do jeitinho que fica melhor. No outro dia, depois que estava seco, eu passei a lixadeira, mas eu também lixei nos cantinhos com uma lixa e dá para fazer isso tranquilamente. Se você resolve fazer e não tem a lixadeira, dá para lixar aí do jeito que eu estou fazendo, ó, com a lixa mesmo. É só uma questão de paciência, né, e um pouquinho mais de tempo. E outra dica que eu dou, gente, é usar máscara, porque esse pozinho muito fino depois acaba fazendo mal, né, pra gente. Eu acabei esquecendo de pôr a máscara e aí quando foi ver, eu só relembrei disso no final. Nesse momento eu estou usando a lixa, porque o cantinho, a lixadeira não entrava. Então foi a lixa mesmo que eu passei para poder dar um acabamento melhor. Depois de terminado, eu pintei com uma tinta branca e ficou assim, gente. Aí nesse buraquinho, onde é a tomada, eu acabei colocando a tampinha da tomada e pintando. Para esse acabamento, o que eu indico? Se alguém for fazer, pega uma ripa e coloca ali e prende com gesso cola. Eu tinha um pedacinho de EVA que eu ganhei e acabei fazendo o acabamento aí. Pintei também a tomada de verde para poder não ficar gritando aí na parede, né? Aquela tomada branca, o espelho da tomada branca. Aí pintei tudo de verdinho e eu acho que disfarçou bem, ficou bem legal. Pro meu gosto, eu achei que ficou bem bonita essa parede e acabei gastando pouco, foi baixo custo. Então esse foi o resultado final. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que te sirva de inspiração se você resolver a fazer. Aproveita para curtir, compartilhar e comentar, para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e que ele foi útil para você. Tchau!